Boa noite, família Amor Exigente. Como vai vocês? Hoje eu vou começar, aproveitando que o nosso tema é propício, né? Eu vou começar um pouquinho diferente. Esse final de semana eu perdi uma pessoa e essa pessoa era amor exigente na veia. Ela me ensinou muito. E então eu queria aproveitar com vocês, já que o amor exigente ele é pluralista, né? Eu vou começar hoje pedindo para vocês se unirem a nós na oração da serenidade. Vou aproveitar e pedir cada um na sua religião, no seu poder superior ao qual acredita. A gente concentrar os nossos pensamentos nas famílias que ainda sofrem com a adicção ativa e nas famílias que estão perdendo seus entes, né? Infelizmente, isso vem acontecendo devido ao Covid-19. Então, hoje eu acho que pelo tema ser propício, a gente pode iniciar de uma forma diferente o nosso bate-papo. Então, vou convidar vocês a começar comigo a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Conceder-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé, alegria, esperança de dias melhores, que essa pandemia ela diminua cada vez mais com a chegada da vacina e as nossas famílias estejam cada vez mais protegidas. Não é isso, Tânia? Tânia, tem que ligar seu áudio, meu bem. Nós estamos hoje com um convidado especial, que é o Dr. Marcos Estevão, e ele traz um tema que é muito importante, porque existem várias formas de reagirmos a situações de estresse, ameaça, ansiedade, desconforto emocional. Algumas pessoas respondem a esses sentimentos negativos recorrendo ao uso de drogas. Justamente é o que temos observado durante a pandemia. Muitas pessoas recorrem ao uso de substâncias químicas como um refúgio diante de situações de sofrimento. Como exemplo, a bebida alcoólica, que pode ser porta de entrada para outras drogas que também causam dependência química. As pessoas que já são vulneráveis ficam ainda mais vulneráveis, vivendo durante a pandemia. A vida das pessoas fica mais complicada, e isso acaba dificultando o apoio da família que luta contra o vício, que por si só já é um desafio. Então, é um tema, assim, que traz muitas nuances e que, com certeza, nós teremos muito o que aprender e o que compartilhar com o Dr. Marcos. Não é, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Bem, Dr. Marcos dispensa apresentação, né? Para quem conhece. Mas não tem como não falar da sua trajetória. Dr. Marcos Estevão dos Santos Moura, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira, graduado pela Universidade do Pará, psiquiatra forense, com mestrado pela Universidade do Rio de Janeiro, vice-presidente do SEAD-MS, Conselho Estadual de Políticas Antidrogas do Mato Grosso do Sul, especialista na recuperação da dependência química. Super parceiro do Amor Exigente. E com esse cotidiano intenso, o Dr. Marcos ainda encontra um tempo para se dedicar a uma outra paixão, que é a literatura. Autor de vários livros e é poeta também. Vai nos falar hoje sobre
a dependência química e a família na pandemia. Boa noite, doutor. Bem-vindo, doutor Marcos. Boa noite. Eu terminei aqui perdendo a imagem aqui, me desculpem. Deixa eu ver se eu recupero aqui essa imagem. Vocês estão me vendo ou não? Sim. Sim. Então, eu é que não estou vendo ninguém. Mas só um pouquinho. Bem, eu vou ter que ficar falando sem ver vocês, por enquanto. Embaixo de tudo, o senhor tem o ícone do Zoom? Se clicar nele, o senhor pode recuperar. Ah, é? Cadê esse ícone? Na barra abaixo do bate-papo, não tem um íconezinho azul aparecendo a filmadora? Ele está pelo computador? Ele está no computador. Se é pelo computador, o senhor pode apertar Alt, Tab, e daí o senhor vai ver várias janelinhas. Aí o senhor encontra onde a gente está. Esse meu computador é chato. Peraí, deixa eu ver se eu... O seu teclado tem o Alt do lado do espaço. E aí tem o Tab, que são duas setinhas, uma contrária à outra. Eu acho que é mais fácil eu... Deixa eu ver, eu acho que está vindo. Peraí. Não. Eu acho que é mais fácil eu sair e voltar. Peraí, só um pouquinho. Um pouquinho. Se o senhor quiser sair, a Yara, enquanto ele sai e entra novamente, fala das nossas mídias. Posso falar sim. Ah, voltou. Opa, então tá bom. Então não precisa falar. Boa noite. Agora eu estou vendo ficar melhor, né? Essa tecnologia é difícil. Encontro às escuras não dá certo, né, doutor Marcos? Às cegas. Boa noite. É um prazer assim, muito grande, né, estar mais uma vez aqui. Isso, para mim, não é nenhuma dificuldade. Eu realmente me programo. Às vezes, assim, chego em cima da hora, né? Mas não deixo de vir, porque é um assunto que assim, me apraz muito falar, né? Eu gosto muito do assunto, já vivo isso há muitos anos. Eu prometi que eu ia parar de dizer quantos anos eu vivo isso, mas já são muitos anos, e realmente eu pretendo continuar ainda muitos anos para frente falando disso, porque a gente vê que existe, sim, saída, né? Quando eu comecei a falar sobre isso, a gente dizia que praticamente era uma luta sem sucesso, né? Não existia quase possibilidade disso. Vocês sabem provavelmente que na época de 80, 90, se dizia que 4% se recuperariam se tivesse um tratamento multiprofissional. Isso hoje nós já quintuplicamos, sextuplicamos, né, de acordo com os métodos avaliativos disso. Então, isso melhorou muito. Eu falo isso também nas compulsórias, que hoje é muito pequeno o tratamento e que vai aumentar muito no decorrer do tempo e com novos métodos sendo usados, sempre com o tratamento multiprofissional. E quando a gente usa o multiprofissional, nós temos que ver coisas importantíssimas, que são os grupos de apoio, que eles estão inseridos nisso, né? E eles são fortes, muito fortes. Há mais de 100 anos, não vamos exagerar, desde 38 do século passado, quando começou o AA, né? E até hoje eles vêm expandindo, aumentando seus conhecimentos e melhorando muito a prática no tratamento dos dependentes químicos. Muito obrigado pelo convite. Bom, doutor Marcos, não precisa dizer, né, que é um grande prazer estar com o senhor aqui conosco. O doutor Marcos é um profissional de excelência e um ser humano também fora de série, né? Basta ver a presença dele aqui conosco com tantos afazeres. Então, eu vou começar a fazer as nossas perguntas dessa noite. Então, eu vou perguntar para o senhor, com a maior permanência em casa dos familiares, em razão dessa pandemia, da Covid,
houve um aumento do consumo de álcool no núcleo familiar? Se houve, qual é o impacto disso na adição de drogas legais e ilegais? Pois é. Na verdade, hoje nós já estamos quase que um movimento normal. As pessoas elas não estão tão dentro de casa, na verdade, como a situação exige. Talvez a gente tenha visto isso mais numa primeira onda do que numa segunda e numa terceira, que estão até piores. Mas a verdade é a seguinte: você imagina o que é o isolamento, né? O isolamento para toda pessoa, todas as pessoas que não têm um problema com dependência, já é extremamente angustiante. Imagine para as pessoas que têm um problema de uso, abuso e dependência de álcool. O isolamento por si só já é uma ansiedade. E o usuário, seja ele um usuário abusivo ou um dependente, principalmente porque é uma questão de um escalonamento. Ele sabe lidar muito mal com as emoções, com os sentimentos. Se a ansiedade ela já é difícil para o não dependente ou usuário grave de álcool, imagine para ele. E todas as vezes que ele se vê frente a algumas emoções, alguns sentimentos, sejam eles bons ou ruins, e principalmente os ruins, ele termina abusando da substância de consumo frequente dele. De um modo geral, as pessoas costumam falar assim, a substância de preferência, né, o álcool. Eu, particularmente, eu abomino esse termo de substância de preferência, porque eles não preferem essa substância, eles necessitam dela, o organismo necessita dela. Então, eu prefiro chamar de substância de necessidade. O álcool, como uma substância de necessidade, ela é aumentada frente à ansiedade. Então, veja bem, o consumo dentro de casa aumenta. E esse consumo dentro de casa ele aumenta pelo dependente, ele aumenta pelo usuário, se tiver alguém que use essa substância, e às vezes ele até é iniciado por pessoas que jamais usaram. São chamados os experimentais, né? Usuários experimentais, como tem aqueles usuários eventuais, como tem aqueles usuários habituais, como tem o uso abusivo, como tem o uso nocivo até chegar à dependência. Quer dizer, são vários estágios, mas que eles correm rápido atrás do outro. Então, é rápido que ele sai de uma experiência, numa determinada fase da adolescência, à dependência já na fase adulta, que isso passa correndo. Se nós lembrarmos, há 10 anos, o que é que nós estávamos fazendo? Discutindo isso. Há 10 anos, muitos usuários já se tornaram dependentes. Então, aumenta, sim, o consumo de álcool e até de outras substâncias lícitas e ilícitas nesse momento, porque o adicto é um ser fragilizado que não sabe lidar com as emoções. E a emoção, a ansiedade desse momento é uma emoção negativa em que ele teme muito pela possibilidade de não ter droga à disposição, de não ter álcool à disposição, de não ter os amigos de consumo, os companheiros de consumo. Então, isso tudo termina fazendo que ele crie uma ansiedade maior ainda, né? Enquanto a família está preocupada com a comida do outro dia, se os mercados vão fechar, se vai ter carne no açougue, ele está preparado se ele vai ter a bebida ou se ele vai ter a outra droga para ele. Então, esse grau de ansiedade faz que ele procure muito mais a droga. E é interessante a gente ver, se eu estiver muito longo, podem me cortar, mas é interessante a gente ver uma coisa. Se vocês perceberem, a apreensão nas estradas está imensa. A polícia está trabalhando magnificamente, mas nós não podemos esquecer que a oferta aumentou porque a procura aumentou. Essa ansiedade faz que essa procura seja muito grande. E aí, então, essa turma do tráfico aproveitou muito. Eles trazem caminhões de drogas, eles movimentam muito dinheiro e muitos aviõezinhos, né? Muitas pessoas para levar essas drogas, e tem os famosos delivery, em que as pessoas estão recebendo a droga em casa, e eles terminam tendo mais droga, talvez, do que antes da pandemia. Isso que o senhor está colocando para a gente seria, então, um motivo, né, maior da procura, seria o nível alto de ansiedade, estresse, a insegurança deles dentro de casa em isolamento, é isso? Porque, na verdade, a droga, o álcool,
muitas vezes ele foi iniciado, na maioria das vezes foi aquela curiosidade, aquela questão na adolescência da própria imaturidade, necessidade de estar permanecendo entre o grupo de iguais, etc. Mas muitas vezes ela é iniciada como uma medicação. Eles querem diminuir o grau de ansiedade que existe. Eles querem diminuir os sintomas de tristeza, de depressão que existem dentro deles. Eles querem diminuir os medos que estão dentro, né? Então, é uma falsa medicação, ou seja, ele entra num barco furado, mas achando que ele está fazendo aquilo. Até porque, quando ele consome determinada substância, ele fica bem. Quantas pessoas dizem assim, olha, eu tenho uma insônia terrível, aí eu tomo minha dose de uísque e durmo, né? Feito um bebê. Claro que o sono dele não tem qualidade boa nenhuma. É um sono de péssima qualidade, mas ele dorme. É como se fosse um anestésico naquele momento, toda aquela dor que ele está sentindo. Então, naquele momento, ele se sentiu bem com aquela substância, mesmo que ele acorde ressaqueado e cheio de ansiedade e tristeza por não ter vencido de uma outra forma mais sadia aquele momento. A gente sabe, doutor, que a droga de preferência do adicto seria ir procurar nas ruas, e esse delivery, essa coisa toda. E como que fica a questão da codependência de nós, os familiares? Essa questão da ansiedade, estresse, segurança. O senhor comentou um pouquinho com a gente que a procura pelos serviços de vocês está um pouco maior, né? Queria que o senhor contasse isso um pouquinho com a gente. A família, ela sofre desde o momento em que ela imagina que o filho está envolvido com drogas, né? Seja ela lícita ou ilícita, ela já começa a sofrer. E aí ela já começa a mostrar os primeiros sinais de codependência. E aí, como, de um modo geral, ela não tem uma orientação, nem procura nessa primeira fase, não procura, né? Ela procura observar o filho e tentar tirá-lo daquela situação. O grau de ansiedade da família é muito grande no início. Ela termina cometendo alguns erros, mas são erros tentando acertar, né? Eu sempre digo que a família, ela é muito pouco culpada na entrada de um membro seu na substância. Ela tem mais responsabilidade na saída. Nós temos que responsabilizá-la para, junto com ela, trabalharmos para a saída. O que é que nós podemos fazer para a saída? Mas todo esse sofrimento gerado na família, essa alteração desse comportamento, que vai criar nela comportamentos errados em relação ao seu dependente, sejam de superproteção ou sejam de grande exigência, sem partir para um diálogo franco, né? Sem o profundo conhecimento, o estudo do que é aquilo, mostrar as notícias do que está acontecendo, procurar sites confiáveis, etc. Não, ela não faz isso. Então, ela termina errando, mas junto com esse erro que ela faz, é um sofrimento muito grande para ela. É interessante que a gente veja, quando a gente diz a família errou, então a família é culpada? Não, a família não é culpada, né? A família, ela erra porque ela não sabe como fazer o certo. É você querendo fazer alguma coisa dentro de casa e cair do telhado, como fez o Gugu Liberato, por exemplo. Não, errou, paciência, mas naquele momento ele achou que ele era a pessoa que deveria subir ali e que faria o certo. Tem certas coisas que é difícil a gente simplesmente julgar. Poxa, quer que o cara tem dinheiro, podia pagar 10 mil pessoas, chamar alguém, fazer... A gente realmente não conhece outra forma de lidar com as situações que não seja julgar, né? Isso é muito ruim, mas o ser humano é isso, ele está procurando deslize para falar alguma coisa. Então, as famílias, essa culpa que elas têm é uma culpa tentando acertar. E ela sofre. E agora imagino que é o dependente dentro de casa, às vezes consumindo mais droga dentro de casa, se tornando agressivo dentro de casa, ela não sabe se permite que ele vá para a rua e traga, além da droga, traga doenças ou morra pela rua, né? Que é a própria Covid, ou se simplesmente permite, e as famílias elas estão assim permitindo. Hoje a permissividade ela ganha da exigência do contrário. Em todos os momentos as famílias fazem isso, né?
As famílias, elas põem as namoradas para dentro de casa para ele não namorar na rua, para não ter problema, põem os namorados. E assim, hoje as famílias, elas são mais permissivas. E a gente vai ter que lidar com essa permissividade como se fosse uma coisa que não está errada no todo. Paciência, né? O senhor falou muito bem sobre a culpa. Nós trabalhamos muito a culpa, né, nos grupos de apoio, porque realmente a família muitas vezes chega culpada. Onde eu errei, foi minha culpa, minha máxima culpa. E aí a gente transforma essa culpa em responsabilidade. Quer dizer, Isso. depois que aconteceu isso, então vamos começar daqui para frente. Você não tem culpa, se fez alguma coisa errada, fizemos pensando que estamos fazendo certo. Isso. Então, a gente vai trabalhar daqui para frente. Isso. Né? E a família, ela tem muita dificuldade, às vezes, de procurar o grupo de apoio. Exatamente. Né? Ela tem medo que alguém conheça, ou que... É assim, né? Mas melhorou bem até, viu, dos anos para cá. Dos anos para cá, nós temos muita informação, e apesar da pandemia ter tirado nós dos grupos presenciais, nós estamos alcançando muito aqui nos grupos online. Né? Tudo tem o seu lado, bom ou ruim. Tânia? Doutor, dentro desse universo da família, agora com a pandemia, nós percebemos que é muito comum divergências entre marido e mulher, por conta desse convívio mais intenso. É possível que o parceiro não usuário de drogas também utilize drogas para fugir desses problemas que têm que ser enfrentados? É impressionante, nós temos visto isso, viu, Tânia? Bastante, até. Porque antigamente a gente falava assim, né? Já é uma coisa certa. Olha, cuidado com a aposentadoria, né? Quer dizer, o homem, quando aposenta e vai para dentro de casa, era terrível. Agora, não precisa aposentadoria, ele vai mais cedo com a pandemia. Já é difícil, muitas vezes é difícil, porque é uma relação que muitas vezes já está desgastada. Então, Sim. dois juntos, 24 horas por dia, mesmo que sejam home office em casa, né, em que eles tenham um momento de trabalho, mas é diferente de estar longe um do outro. Então, o usuário, o consumidor mais frequente, ele está ali consumindo e muitas vezes aumentando o consumo, porque o que a gente vê é o seguinte: o usuário eventual, ele passou a usar mais. Alguns deixaram de usar por saberem que as substâncias, o álcool e as outras drogas, eles são imunodepressores, podem agravar uma doença se a pessoa for acometida dessa doença e fazendo uso disso. Então, alguns pararam, mas a grande maioria, ela subiu na escala, né? Ele passou de um usuário eventual para um usuário abusivo e para dependente. E muitas vezes, para evitar essa briga dentro de casa, quando a mulher já não aguenta mais, por exemplo, nós estamos falando, porque na maioria das vezes é o homem que é o usuário inicial, em vez de não suportar aquilo, né, e sair para o outro ambiente da casa, muitas vezes ela passa a consumir junto com ele, como que ele diz, então me dá, né? Deixa eu beber com você um pouquinho. Então, muitas pessoas dentro de um casamento, um dos cônjuges que não era acostumado a beber ou bebia muito pouco, passa a beber mais. Nós temos visto isso sem pandemia, né? Naquela apologia, alguns colegas vão me matar nisso assim, mas que o vinho protege o coração, né? Então a gente tem que beber uma taça de vinho por dia. Então é muito comum os casais beberem uma garrafa, né? Uma taça passou a ser pouco, eu quero um coração bem sadio, então eu já bebo mais. Esse é o problema. Então, eles estão consumindo juntos. É muito comum o consumo já de marido e mulher nisso. Mas na pandemia, não é esse. Esse aumentou, na maioria das vezes. Hoje, na pandemia, é aquele que não bebia ou bebia eventualmente, ele termina
acompanhando, porque com isso evita outras brigas ou coisa parecida, é como que diz, um porre e aguenta o outro, e coisa parecida, sabe? Então, é muito frequente isso está muito frequente, a questão de um puxar o outro para o seu consumo, e muitas vezes tem uma coisa que eu já vi na prática, um usuário frequente de álcool teve a companhia da esposa, que era usuária eventual, e ela se tornou dependente. E ele continuou usuário frequente, porque a mulher ela tem uma facilidade muito maior de se tornar dependente. E ela tem mais dificuldade de sair também? Como? Ela tem mais dificuldade de sair também da dependência, a mulher? Tem mais dificuldade, mas assim, a saída ela é muito parecida, né? Só que a recaída dela é muito grave. Então, veja bem, uma recaída de um homem, ele tolera mais, né? Ela não, ela avança no grau de dependência. O grande problema é esse, né? Porque ela sai, mas sabe que as recaídas elas são frequentes, ainda tem, né? É muito difícil, puxa vida, tem que levantar as mãos para o céu quando alguém larga a dependência rapidamente, numa primeira investida, quando entra num grupo de apoio, faz um tratamento médico ou psicológico. Mas são raros os casos, são raros. E, assim, cada recaída dela é um grau maior, muito maior que do homem na dependência. Aí vem a dificuldade maior. Mas se nós fôssemos comparar o homem e a mulher num tratamento sem recaída, vai ter a mesma facilidade. Isso aí. Doutor, como é que a família pode agir em situações que o familiar, que é dependente químico, ele não acredita que a pandemia da Covid pode levar à morte, segue vivendo sem se cuidar, se aglomera, né, com o seu grupo, não usa máscara, e é normal a família achar que ele, o adicto, vai ser o primeiro a ser contaminado? Como é que a família deve agir nessas situações? Isso aí é uma coisa interessante. A família, ela acha, na maioria das vezes, que ele é o primeiro a ser contaminado, mas ela está preocupada também com o pai que está lá dentro, com o avô que está dentro de casa, ele vai ser contaminado, ele é jovem. Hoje está mudando um pouco isso, porque o jovem também está morrendo, mas o jovem, ele era um vetor praticamente, ele trazia apenas, né? Ele trazia a doença para dentro de casa e transmitia para os outros. Era um transmissor. Então, o que acontece? A família, ela dizia, ele vai para lá, ele vai ser contaminado, ele vai trazer a doença para cá, vai matar o pai, o avô, etc. Agora, ela já está achando realmente que ele vai ser contaminado com risco de morte, porque a substância ela diminui a resistência do organismo, etc. Agora, o que a família pode fazer para segurar? É difícil segurar uma pessoa em casa, em abstinência, a não ser que ela permita que ele traga para dentro de casa através daqueles deliveries, o que faz muito. E é também com o mesmo risco da violência, e termina sendo uma situação muito, muito constrangedora para a família, para ele próprio e para todos que estão ali perto. Mas ela, sim, ela teme pela vida dele, ela teme pela vida dos outros. Mas aí, colocar essa pessoa para fora é muito difícil. E se ela não tiver o apoio de um grupo, né, de um grupo de autoajuda, como, por exemplo, o Amor Exigente, para saber que ela realmente, o que ela precisa fazer naquele momento, ela não faz, justamente porque aquele sentimento de culpa está lá. O sentimento de culpa está muito grande, o que fazer? As famílias, isso é uma coisa natural, como a gente está dizendo, não é erro. Você imagina hoje, num tempo de pandemia, uma pessoa muito grave, aí ele diz assim, eu vou levar para São Paulo, né? Aí ele não leva para São Paulo, morre, ele carrega uma culpa. Se ele leva para São Paulo, ele desculpa essa culpa, porque pode morrer lá, mas ele desculpa, ele diz, eu fiz o que pude. A família ela quer chegar ao máximo de fazer, até chegar a um grau de estafa. Ela quer dar um tratamento VIP para o seu dependente, colocar quase que num hotel 5 estrelas. Ela acha que pode dar isso tudo para ele para diminuir a sensação de culpa que existe dentro dela. Mas o que ela tem ali mesmo é o pensamento de que ele pode vir a morrer pelo vírus,
como ele também pode vir a morrer assassinado numa boca de fumo, coisa parecida. Com isolamento, fica mais fácil da família perceber esses movimentos, assim, dela tomar uma atitude? Fica mais fácil ou não? Permitir os movimentos, assim, descobrir, por exemplo, que ele está usando drogas ou alguma coisa assim. E até chegar a uma internação com mais facilidade, essas coisas. Pode ser que sim, mas isso é uma coisa também muito difícil, a internação, porque a internação ela tem as modalidades todas, né? É mais fácil que ela use o diálogo dentro de casa e o convença a um tratamento. Se esse tratamento for necessário, a internação desse tratamento, aí é uma coisa mais difícil, porque a internação, ela, de preferência, tem que ser voluntária, com a vontade dele. E aproveitar aquele momento que ele diz, eu quero, né? Porque ele diz, eu quero agora de manhã e à tarde ele não quer mais. Tem que aproveitar aquele momento. Terceiro, se ele não aceita voluntária e aí a situação está insustentável, ela tem que partir para a internação involuntária. A internação involuntária, se ele não tiver um médico assistente que assine, mandando uma carta para o bombeiro, dizendo que ele precisa ser transportado para um CAPS ou para o hospital, né, privado, por exemplo, eles não levam se ele chegar lá e ele estiver bem, a não ser que ele esteja ali com risco grande para ele próprio, para outros, agressivo, quebrando coisas, etc. E, em último caso, tem uma internação compulsória, que é aquela decidida por juiz, mas, para isso, ele já precisa ter feito algum estrago na sociedade, ou dentro de casa, ou com alguém. Mas, realmente, talvez fique mais difícil, mais fácil, porque ele está ali, sob os olhos da família. Mas nós estamos falando como se o dependente ele estivesse ali, sob os olhos da família. Não vamos esquecer, né? Não nos esqueçamos que ele sai, ele negligencia, ele banaliza a pandemia, ele nega a pandemia, ele sai para o consumo. É isso que está acontecendo hoje. Ele sai para o consumo, ele está evitando ficar dentro de casa. Ele minimiza, né, doutor? Minimiza. Quem fica mais dentro de casa ainda é o dependente de álcool, porque ele pode pôr a cervejinha ali na frente e a família está vendo, mas já acostumada com aquele movimento, que foi um movimento teoricamente ilícito, e ele está se acabando a olhos vistos ali à frente da família. Doutor, o senhor também deve ter se deparado, né, que com a pandemia as comunidades terapêuticas eles restringiram as visitas, né? E como lidar com a ansiedade e essa difícil comunicação, né? A família tem passado assim uma ansiedade grande por isso. Pois é, nós temos visto isso, né? Para o dependente químico, não adianta aquela frase célebre, olha, você estava lá fora, nem ligava para a família, aqui é outro momento. Eu acho aquilo ridículo. Eu preciso ir buscar meu dinheiro. Para que você precisa de dinheiro? Você gastava tudo em droga, agora está preocupado com isso, está com saudade disso. Pode até ter uma meia-verdade nisso aí, né? Mas a verdade é que ele está em outro momento, ele não está numa adicção ativa, né? Ele não está num consumo ativo, ele está vendo a vida, então ele tem o sentimento de amor, de saudade, etc. Claro, muitas vezes é abstinência, ele está manipulando a situação, mas na grande maioria das vezes nós sabemos que ele tem realmente esses sentimentos. E outra coisa, o ver a família faz bem. Como é que a gente tem diminuído isso nas comunidades terapêuticas que eu tenho visto? Com videochamada. Então, eles têm se organizado videochamadas e feito. Não é a mesma coisa que um abraço, né? Que um toque, mas diminui, sim, esse sentimento de distância, de distanciamento. E aí, com palestras dentro das comunidades, com as discussões com eles próprios, aí começa a ver o valor da saudade que ele tem, família, vamos transformar no valor da proteção. Eu estou deixando de fazer isso para proteger minha família, porque eu posso estar com alguma coisa aqui. A família pode trazer, eu vou adquirir e vou passar para alguém aqui. Então, eu estou tirando o valor da saudade pela família, pelo valor da proteção a mim, a minha família e aos meus companheiros. Quando a gente consegue trabalhar isso numa comunidade associada à videochamada, diminui muito essa sensação de saudade. E agora,
Quando ele tem saudade, muitas vezes, é real. Ele tem o direito de ter saudade, é um ser humano. Certeza. Claro, muitas vezes é manipulação, mas isso a gente percebe na própria convivência com ele, né? Aquela pessoa que está tudo bem hoje, amanhã, depois do terceiro dia, dá uma saudade imensa que ele quer ir embora. Isso realmente não é saudade, é porque a saudade ela é alguma coisa dentro que vai doendo, doendo e aumentando aquela dor a cada dia de distância, e a gente precisa fazer algo para melhorar isso. Enquanto eles estão na rua, estão aqui, a gente tentando fazer o isolamento, eles também não estão nem aí, né? A rua é o palco deles, né? Então, se entrou lá dentro, é mais fácil, acho que, para o familiar receber essa orientação, né, deles de não ir visitar e tal, até porque o familiar já estava longe antes, né? Então, acho que dá para ter um pouquinho de calma, controlar a ansiedade. Eles estão num lugar muito bom, né? Muito bem acolhidos. Eu acho que a gente enfrentar isso aí por vídeo chamada tranquilamente. Ô, Isso. doutor, com o isolamento, será que é mais difícil o adicto pedir ajuda? Olha, eu acho que sim. Com isolamento fica mais difícil de pedir ajuda, por exemplo, para quem ele acha que pode pedir de início. Porque Hum, a família, ele de um modo geral, ele nega à família essa necessidade, né? É sim. impressionante, mas a família não é muitas vezes a primeira que ele chega a pedir ajuda. Ele está vendo os próprios movimentos dele com companheiros, etc. Às vezes ele pede. Agora, quando ele tem um diálogo mais aberto, quando os pais permitem esse diálogo mais aberto, irmãos, etc., aí pode ser que venha esse pedido de ajuda, né? Quando ele percebe o comportamento que ele está tomando durante esse período maior, o aumento do seu consumo, o aumento dos problemas comportamentais, da agressividade. Então, ele, muitas vezes, ele aceita essa ajuda. Mas o que eu acho é que, mesmo que esse pedido de ajuda fique difícil, e a gente compreende que é difícil pedir ajuda, a gente precisa lembrar que talvez seja um pouco mais fácil oferecer ajuda. Então, os pais eles têm que entender que, em vez de dizer que ele é um drogado, que ele não serve para nada, tem que cobrar sim, né? Mas oferecer ajuda. Precisa se oferecer ajuda. Então, fica igual aquelas separações que no primeiro deslize, né? Quer dizer, a pessoa já diz, não fui feita para isso, já quero separar. Quer dizer, não houve nenhuma possibilidade de melhorar o ambiente. Então, a droga também é isso. Olha, no momento de sobriedade, eu vi como você ficou ontem, eu vi como você está hoje, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer. Isso não é vida, né? Pode até filmar alguma coisa para mostrar como ele está, como ele fica. E isso não é vida. Talvez essas coisas, se fazendo muito, o adicto, então, ele aceite essa ajuda. Agora, muitas vezes os pais também não sabem oferecer ajuda, né? As pessoas não sabem oferecer ajuda e também não é um erro, é simplesmente não sabem, não aprenderam a oferecer ajuda. E quando ele não aprende a oferecer ajuda e o adicto não sabe pedir ajuda, aí é um transtorno muito grande. Se ele não oferecer e o adicto pedir essa ajuda, também é um outro caminho a ser feito. Mas, assim, nós temos que ensinar como exigir do nosso adicto, mas nós temos que ensinar também como oferecer ajuda. Olha, você não tem mais isso, né? Você não tem direito a mais isso aqui. Você não tem condições de pegar cartão de crédito, dinheiro, chave do carro. Não tem condições. Você já bateu o carro, você gastou tudo, você fez isso. Isso não tem condições. Hoje, amanhã eu não sei. Então, eu te ofereço ajuda. Vamos tratar para que amanhã você possa ter tudo isso de volta. Oferecer ajuda não é tão difícil, mas não é tão fácil como a gente está falando agora. Encontrar as palavras certas, né? Para acabar não afastando a pessoa, né? Isso. Normalmente, às vezes, você vai com tanta brutalidade para oferecer ajuda que a pessoa vai embora, desliza e vai embora. Exatamente. Exatamente.
Suzana, seu microfone está fechado. E voltou. Não sei se vocês viram. Doutor, a Federação Brasileira e Internacional agora do Amor Exigente está fazendo uma campanha. Eles começaram a trabalhar muito agora para orientar as famílias sobre o excesso de medicação. Porque com essa dinâmica, né, de viver esse desafio, eu mesmo vivi o desafio do problema que você está enfrentando, né, referente ao seu dependente, etc. Tem muita procura de alguma coisa que é para fugir, né? Quer dizer, eu quero dormir, eu quero, sabe, eu vou fazer endoscopia. Sempre um pouquinho, né? Como que está sendo isso? Porque eles vão trabalhar muito em cima disso agora, porque nós estamos vivendo isso também, juntamente com a dependência química. Muitas pessoas estão muito escravizadas, assim, né? Por remédios e tal. É interessante que isso aí, de um modo geral, existe um escalonamento na medicação, né? O paciente ele chega num consultório médico para tratar uma dependência química, de um modo geral ele sai, teoricamente ele deveria sair com 1, 2 medicamentos geralmente, né? Para fazer. Para poder o quê? Para poder tirar aquela ansiedade maior, diminuir o que a gente chama de craving, que é a fissura pela droga, e, nesse momento, muitas vezes se faz uma substituição de uma droga, enfim, até por medicamentos, que possam trazer alguma dependência, que devem ser usados por algum tempo. Depois disso, é feita uma retirada assistida pelo médico. O grande problema é que muitos pacientes eles não se seguram com aquela medicação, né? A própria família diz, Jaido, talvez se tivesse um pouquinho mais. Claro, você tem que mostrar uma série de coisas. Olha, eu sinto o caso lá do Grace, que é aquele lutador que foi encontrado na rua, levado para a prisão, e lá ele foi medicado porque estava agitado na prisão e amanheceu morto, né? Não sei se vocês lembram desse caso. Então, é muito perigoso. Então, a gente, olha, dá muita medicação só se vocês segurarem em casa, né? De algum jeito, porque se ele toma tudo isso e vai usar droga, ele pode fazer uma overdose, é um caso muito difícil. Mas, muitas vezes, você precisa fazer mais um medicamento para tentar segurar em casa, sempre com o apoio da família, né? Então, termina o paciente, às vezes, tomando muitos medicamentos. O grande problema é que esses medicamentos eles iriam diminuir naturalmente. Então, começaria um mês depois, ele continua limpo, aí a fissura diminuída, eu posso diminuir um pouco o medicamento, só que ele é aquele driblador oficial, né? O pai foi no banheiro, o irmão foi atender o telefone, cadê? Ele já sumiu de casa. Então, mais uma recaída, mais tempo, aquela medicação que era por 30 dias, você zerou o tempo de tratamento, mais 30. Então, quando você vai observar, ele está 1 ano tomando muita medicação. Nos hospitais, quando ele vai fazer uma desintoxicação, a quantidade de medicação ela é grande no início, mas ela vai sendo reduzida gradativamente com o decorrer do tempo, na maioria das vezes. O problema é que muitos têm comorbidades. Nós sabemos que mais de 70% dos dependentes químicos têm alguma outra comorbidade psiquiátrica. Ou eles são deprimidos, são bipolares, né? São fóbicos, são ansiosos, são esquizofrênicos, etc. Então, ele já tem a medicação para essa outra patologia. E a gente, quando encontra um dependente químico tomando tantos medicamentos, muitas vezes a grande maioria é para a comorbidade, né? E não para evitar uma fissura. Então, a gente tem que ver caso a caso. De qualquer forma, é muito difícil tratar alguns dependentes sem medicação. É muito difícil. Às vezes se tenta, mas é difícil. Para muitos, você pode fazer um só medicamento. Você imagina, por exemplo, a alcoolista se usava os antietanóis, se usa os antietanóis, são medicamentos bons ainda que tem que saber usar, né? Hoje com consentimento informado, etc. Mas poderia usar só aquele, né? Porque é difícil beber com aquele medicamento.
Ele vai passar muito mal, se continuar o uso, ele vai ficar em abstinência do álcool. Mas quando ele descobre que realmente o remédio é o obstáculo para ele parar de beber, ele, de modo geral, ele termina parando, não de beber, mas parando de tomar o remédio, né? Isso acontece muito. Então, ele precisa ter vontade também para isso, precisa ter força de vontade. Eu digo sempre que o consumo da substância é uma vontade muito grande do paciente, porque ele tem a necessidade disso. Para tratar uma vontade desse porte, ele precisa ter algo mais que vontade, que é força de vontade. Não é fácil. Doutor, quando a gente vai escolher uma terapia, né, um terapeuta para recuperação da dependência química, os pais eles precisam considerar vários fatores, né? Não é só pegar o primeiro profissional. Também, como o senhor falou, em internação, escolher o local que o filho vai receber o tratamento, esse tipo de coisa. Mas agora, nesse momento da pandemia, é difícil até achar horário nos consultórios, né? Então, como conseguir assim avaliar um terapeuta, porque ele precisa ter uma empatia também com o profissional, né? Aí o senhor falou das famílias oferecerem ajuda, mas como assim ajudar efetivamente nessa parte psicológica? Por exemplo, quando ele está num momento de fissura, onde você não tem um alcance com um profissional, como que a família pode ajudar efetivamente? Pois é. É uma coisa muito difícil a questão do profissional, porque o profissional ele tem que ter o conhecimento de dependência química. Se não tiver, ele não vai conseguir tratar adequadamente o dependente. Essa é uma realidade. São poucos, né? Nós precisaríamos de muito mais médicos e psicólogos nessa área de dependência química. Mas o que é que a família pode fazer num momento desse, principalmente se ele se permitir, se ele não for uma pessoa agressiva, que não é dominado por nenhum, ninguém tem impulso sobre ele, pelo porte físico, seja lá pelo que for, pelo grau de agressividade. Mas se não for isso, se a família conseguir, então ela teria que levá-lo a um pronto atendimento. No caso da psiquiatria, seria os CAPs, mas antes dos CAPs ele passaria numa UPA, uma unidade de pronto atendimento, lá ele faria um primeiro atendimento e seria encaminhado ao CAPS AD, hoje. Ele também pode ir para a rede privada, ele vai no hospital do seu convênio, ou se não tiver convênio, um dos hospitais da rede privada, e de lá provavelmente ele vai ser encaminhado também para um hospital psiquiátrico, se for o caso, se for necessário. Nesse momento, sim. Isso seria um momento inicial. Nas UPAs, ele vai para um CAPS e, se ele precisar de uma desintoxicação, porque é grave, ele vai ser levado ao Hospital Rosa Pedrocian, que hoje está priorizando também o tratamento de Covid. Então, essas coisas, todos os hospitais estão priorizando o tratamento de Covid e, com isso, tem um prejuízo muito grande do tratamento dos dependentes químicos. Nós não temos um pronto-socorro psiquiátrico público só para dependentes químicos, né? A não ser que a gente fale no CAPS AD, mas é muito difícil também, a demanda é muito grande só para ali. Um pronto-socorro psiquiátrico privado só para dependentes químicos hoje, aqui em Campo Grande. Isso dificulta um pouco. Mas nós temos atendimento tanto na rede pública quanto na privada, e vale a pena levar antes que essa abstinência cresça e seja muito mais difícil, então, a locomoção desse paciente. Doutor, o dependente químico, ele seria grupo de risco na pandemia? Pois é, ó. Ele é um grupo de risco porque a substância psicoativa, o álcool e as outras drogas, eles são imunodepressores, eles diminuem a imunidade. Então, ele passa a ser um grupo de risco. Assim, eu não dei nenhum atestado, eu acho que nenhum vai pedir, dizer assim, eu sou dependente químico, me dê a vacina antes. E ele não está contemplado naquilo, como diabético, hipertenso, etc. Mas realmente é, né? Ele tem uma imunodepressão. Então, isso aí facilitaria contrair a Covid. E eu acho assim, eu sempre digo que mais do que grupo de risco para adquirir, ele é um grupo de risco para transmitir para a família, sabe? Porque ele é aquela pessoa que chega, muitas vezes precisa de cuidado, precisa, sabe? Imagine uma pessoa
em alto estado de embriaguez, alguém vai banhá-lo para dar o café, todo mundo ali perto dele. É impossível se distanciar dele. Um que esteja muito agressivo, com o uso de outras substâncias, os irmãos todos vão segurá-lo ali naquele momento. Então, ele é um grupo de risco para transmitir a doença, assim como para adquirir. Esse realmente não tem como tratar esse ponto. É terrível. Doutora, nas clínicas, não está sendo permitida a visita, como já foi dito. Mas o risco também de contaminação é muito grande, porque vamos colocar uma clínica pequena, que tenha lá 30 pacientes, que convivem muito ali, como é uma preocupação a mais para os pais, né? Como que eu vou mandar meu filho para um lugar que tem lá a estrutura e tudo mais, mas que vai ter que conviver com outras pessoas fechadas ali, né, por um determinado tempo? Como agir nessa situação? Olha, o correto seria, só assim, se a gente voltar para trás, no ano passado, era maior a contaminação nas clínicas porque era levado pelos profissionais de saúde, que saíam de um local para o outro. Por incrível que pareça, isso diminuiu um pouco, porque os profissionais de saúde foram, na sua grande maioria, ou quase totalidade, foram vacinados, imunizados. Então, diminuiu essa transmissão de profissional para o paciente. O que acontece muito é o paciente que entra já contaminado, sem que se tenha conhecimento disso. Fazer o exame na hora da admissão não adianta nada, o exame não dá positivo naquele momento. Tem um protocolo, teve febre, teve contato, que ele vai dizendo sim, não, etc. E a maioria consegue entrar e as pessoas detectam a doença no terceiro, quarto dia, e ele já contaminou outras pessoas. O correto seria que todo paciente que entrasse, egressa a um hospital, a uma clínica de tratamento, ele tivesse uma quarentena, um isolamento de alguns dias, uma semana pelo menos, né? E que, se tivesse bem, então ele fosse para outra ala. Mas aí nós temos um outro problema, né? Qual é a clínica, principalmente uma comunidade terapêutica que tem essa estrutura, tem essa condição? Vivem todas com muita dificuldade. Vai fazer mais um alojamento e tem mais. Quando tem 2 pessoas COVID positivo, você pode colocar juntas. Essas 2 pessoas podem ficar juntas. Mas se tiver 2 pessoas com suspeita, não. Porque uma delas pode ser contaminada e contaminante, né? Então, vai ter um contaminante e um contaminado ali. Então, é complicado. Então, 2 suspeitos, cada um num ambiente. Imagine só, né? Então, vai ter que diminuir o número de internações. Mas com tanta gente na rua precisando de internação e procurando, muitas vezes, você vai dizer não. Então, nós teremos que ter uma grande ala de quartos separados para pessoas que entram, para ficar essa primeira semana e depois ir para uma outra. Isso seria o correto. Com isso, nós diminuiríamos muito a infecção desses locais. O que acontece é que realmente a pessoa entra, ninguém sabe que está, no terceiro, quarto dia ela, então, contamina. E todos ali estão juntos, se orienta a usar máscara, mas não usa máscara, come, ninguém pode comer de máscara, vão dormir, ninguém dorme de máscara, num quarto são 5, 6, 7 pessoas, pelo menos aquele quarto todo vai ser extremamente comprometido. Então, é difícil realmente, mas é a nossa realidade e essa não tem como dizer. Às vezes, quem está dentro já via assim, então vocês não podem deixar entrar, mas ele entrou, entendeu? Quer dizer, é quase assim, a partir de mim, né? Aí faz valer a regra. Não pode ser assim, infelizmente, eu acho que não tem como fazer. Não adianta aquele revolvezinho, né, para ver se tem temperatura, não adianta nada disso. É pedir lá dentro, então, olha, o máximo de distanciamento possível, evitar aquelas aglomerações, o que é muito difícil, usar máscara durante o tempo todo, exceto nas refeições, refeições em mesas separadas, em locais separados, um come até numa cadeira sem mesa mesmo para ali, etc, etc. Esse seria o correto.
que a gente faz todo esse cuidado, sendo que a pessoa, quando pede ajuda, a gente tem que ajudar na hora, né? Porque depois de 5, 10, 15 minutos, ela já não quer mais. Exatamente, exatamente. É aquele E, doutor, momento, onde o time, né? O time, aproveitar aquele momento. doutor, e nós falamos então aqui que os grupos, né, presenciais, tanto ao auxílio com as famílias, estão suspensos, né? Nós estamos trabalhando online. E tem também os grupos de autoajuda para os dependentes, que também estão trabalhando online. O senhor acha que isso é válido, assim, funciona como são os presenciais ou não? Existe uma defasagem nisso? Olha, eu não sei se nós não aprendemos ainda ou se realmente é o que eu vou dizer. Para mim, a melhor coisa que tem é o presencial. Mas nós estamos numa época de pandemia, é a nossa realidade hoje. Eu acho que fazer o grupo online é melhor do que deixar de fazer o grupo, né? E com certeza ajuda muita gente. Talvez, olha, eu fico pensando essas crianças tendo aula online. Você imagina, talvez a criança que vai começar com 2, 3 anos as aulas online não tenha as mesmas dificuldades que aquela que já está com 8, 9 fazendo, né? Talvez isso seja uma realidade para o futuro. Eu acho que precisa haver online, sim, nesse momento, ou pelo menos o que eles chamam de híbrido hoje, que se chama de híbrido, poucas pessoas aqui presentes, e a maioria, né, no presencial. Isso já se fazia de outra forma, colocando telão ali, uns estão no auditório mesmo e o telão ali, só que era tudo com aglomeração. Mas agora nós precisamos aprender a trabalhar online, pelo menos nesse momento da pandemia, até que a população ela esteja mais de 70% vacinada. Então, eu acho que online tem o seu valor. Nós é que não aprendemos ainda a trabalhar com isso e talvez jamais consigamos aprender. Eu não gosto, sou sincero em falar, né? Eu gostaria muito das reuniões presenciais, agora é uma realidade. Porque, assim, muitas casas, né, que as pessoas estão convivendo, os familiares próximos, então ele não consegue se abrir totalmente, porque ele está falando alto, né? O familiar ali do lado, ele se segura um pouco mais, né, para fazer na hora das partilhas e tal. Eu acredito que essa seja a maior dificuldade, né, nos grupos online. Terminou se tornando um grupo aberto, né? Então, isso é complicado, realmente. Aí a gente tem que começar a orientar as famílias, não sei como, porque teria que ser uma orientação ampla, né? Que deixe o seu dependente num local isolado da casa. O problema é que tem casas que só tem um cômodo, né? Não tem nem como isolar. Vai ter que pôr todo mundo para fora para ele ficar ali Todo dentro. mundo para fora. Hoje já não daria, tá chovendo lá fora, um monte. Então, pronto, aí piorou, né? A internet já não funciona muito bem debaixo de chuva, e ainda pôr para fora aí que não dá, né? Mas é como o senhor falou, o calor humano, né? O olho no olho, realmente isso tem uma empatia, né? Você consegue ter essa troca muito maior, né? Mas eu acredito que os familiares têm que aprender esse respeito, né? Incentivá-los, assim como também os familiares continuarem o seu trabalho nos grupos online, né? Porque os dois precisam estar trabalhando paralelamente, né, doutor Marcos, para que essa ajuda realmente, como o senhor falou, seja efetiva, porque os pais não são terapeutas, mas ele precisa entender um pouco dessa sensibilidade maior que o dependente químico tem em se tratando de uma doença, né, que ele tem. Mas sabe, doutor, os grupos de apoio aqui que nós está funcionando, né, no Brasil inteiro. Ele é um grupo que não fica nada gravado. Ele só acontece naquele momento, né? Separa-se até em salas para ficar mais fácil, né? E só acontece naquele momento. E é tudo muito bem falado e pedido sobre o sigilo, sobre não tirar print da tela, respeitar a individualidade de cada um que está lá, e até que vem funcionando, né?
Tanto que do NA, a gente às vezes até participa de algumas reuniões, que é as reuniões abertas, Sim, sim. né? E a reunião deles também é a mesma coisa, né? A fechada que é só com eles e nada é gravado, né? Sim. É o anonimato, o sigilo, isso aí é uma coisa que é respeitada nos grupos de apoio, né? Isso é Sim. questão que é inquestionável, sempre foi. Então, isso é uma coisa excelente, eles sabem disso, todo adicto sabe disso, e a família sabe, ela morre de curiosidade, é claro, se a reunião não for aberta, eles querem saber, mas não tem acesso a isso. Então, eu acho que o valor é imenso, ninguém pode dizer que não existe valor, ninguém pode contestar, né, a função dos grupos de apoio, são todos muito bons. Realmente, eu não me vejo trabalhando sem grupo de apoio com o dependente químico. Muito difícil. Bom, né? eu quero agradecer a presença de vocês todos, agradecer ao Dr. Marcos, que aceitou com tanto carinho o nosso convite mais uma vez. Esperamos tê-lo aqui novamente para outras sugestões de temas, que é sempre muito valoroso as palestras que o senhor dá. Eu acredito que acrescenta muito, não só na minha vida, não só na minha família, como nas famílias que nos assistem. Então, eu vou falar para vocês que já está encerrando. Muitos comentários aqui, né, que nós tivemos, muitos agradecimentos. Realmente são momentos que estes momentos ficam registrados, ficam gravados no nosso canal do YouTube, Amor Exigente Cedro MS, para que as pessoas possam ter oportunidade de ouvir várias vezes, de repassar, porque são vivências, né, como o Dr. Marcos, ele tem uma vivência, ele diz, são anos, né, de prática com a dependência química, e realmente a gente sempre está aprendendo, né, doutor? Sempre está aprendendo com o doutor Marcos aqui conosco. Muita gratidão por estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer muito, muito grande, como eu estou dizendo. E terminar dizendo que eu estou com saudade de vocês, viu? E nós também, né, Gui? Nós também. Nem agora na Semana Antidroga vai ser presencial, né? Nós vamos ter a Semana Antidrogas, foi bom falar agora. Bom, né? Uhum. Não, Denise me mata se eu não falar, né? Nós temos agora, ela é de 19 a 26, mas 19 é um sábado, se eu não me engano, então começa na segunda seguinte e vai até dia 30 desse mês. Vai ser interessante, né? Vamos esperar a participação. Tá bom? Amor Exigente vai estar lá. O Amor Exigente vai estar lá. Né? Vai estar lá. Com certeza. Obrigada, doutor. Boa noite, gente. Grande abraço. Um abraço.